Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aconteceu. Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que irás fazer? Eu também não sei, meu Deus, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os musgos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir.
caiu na cova e o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Alma e espírito não são termos intercambiáveis. O que é alma na Bíblia e o que é espírito? Bom, alma e espírito são duas partes imateriais constituídas diferentes, quase que construídas simultaneamente, né? A alma, nós vemos ela passando a existir a partir de Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, quando o Senhor, ele diz: façamos o homem, e formou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou e soprou em suas narinas, e ele foi feito, é importante salientar, um ser vivente, um ser vivo, porque ali aquele sopro de Deus é chamado de Nishma. Nishma, que é diferente de Ruach. Então, no momento em que Deus sopra esse Nishma no primeiro homem, ali nós temos a alma, uma parte integrante, que é a mente, que está ali inserido, por exemplo, dentro desse contexto, o livre-arbítrio, a imagem de Deus, a vontade, enfim, esses sentidos que caracterizam um ser humano, uma pessoa. O que é uma pessoa está inserido dentro da palavra alma. E, diga-se de passagem, alma é uma palavra polissêmica que está dentro de um campo semântico que, de acordo com o contexto, pode ter significados diferentes. Neste caso, por exemplo, nós temos uma parte constituinte do ser humano. Por outro lado,
O Senhor Jesus Cristo, de uma forma assim enfática, em Mateus capítulo 10, versículos de número 27, ele deixa isso evidente, claro, que não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ali, no caso, deixa de ser nefesh, visto que está num texto grego, para ser, na verdade, a psirre. Então, alma, nós vimos que é esta parte material que o Senhor Jesus Cristo faz questão de destacar. E tudo isso é formado lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Agora é bom salientar que espírito, ele tem uma formação diferente. Enquanto a alma foi pelo sopro, e eu sou traducianista ou traducionista, eu creio que o primeiro homem, Deus, soprou nele, mas a alma é passada de pai para filho através do intercurso sexual masculino e feminino. O espírito foi de uma forma diferente. Quando você vai para Zacarias, capítulo 12, versículo de número 1, é muito importante. O Senhor que estendeu os céus, formou a terra, estabeleceu a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Não é o Nishamah, mas agora ele formou o espírito. E vale aqui, pastor César e pastor Libarino e todos os ouvintes, atentar para o seguinte detalhe. Esse soprou, ele é formado pelo verbo hebraico yotzer, que está num construto, e a raiz em kala é yatzar. Yatzar é a palavra, mesmo verbo usado em Gênesis 2:7, quando faz alusão à formação do homem que foi do pó da terra. A ideia ali é de alguém que pega o barro, trabalha, modela e dá forma. Então não é simplesmente... Então veja bem, o homem é uma alma ou ele tem uma alma? Porque veja bem, aqueles que acreditam que o homem é uma alma, eles têm uma visão, e essa visão é chamada de visão holista, porque existem 3 visões acerca da constituição do homem. Existe a visão tricotomista, existe a visão dicotomista e existe a visão holista ou monista. Eu vou explicar rapidamente cada uma dessas visões. Os tricotomistas acreditam que Deus, ao criar o homem, o criou como um ser vivo composto de corpo, alma e espírito. Isso é possível? Sim, é claro que é possível. Nós temos até um exemplo, por exemplo, na divindade. Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Não obstante ser um, são 3 pessoas. É fácil você explicar isso? É claro que não é. Mas você tem o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito Santo. É uma divindade, mas é composta de 3 pessoas. O homem também é um ser vivo composto de 3 partes. 3 partes: corpo, alma e espírito. Olha aqui, é interessante isso, né? Então perceba que o tricotomista acredita então nessa composição. E os que acreditam vão apresentar vários textos bíblicos, entre eles nós temos o texto clássico de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Depois tem um texto de Isaías também, que dá a ideia de uma tricotomia. Ele é único em todo o Antigo Testamento. E se a gente for analisando outros textos paralelos, nós fecharemos com e veremos o homem tripartido, né? 3 partes. Mas existe a visão dicotomista, geralmente compartilhada pelos batistas, pelas igrejas históricas, né? Ainda que pode haver divergência. E os dicotomistas, eles acreditam que o homem é composto de 2 partes, corpo e alma, ou corpo e espírito, porque eles veem nessas 2 palavras, alma e espírito, como termos intercambiáveis para se referir a uma mesma coisa. Portanto, para o dicotomista, alma e espírito é a mesma coisa, são apenas modos diferentes de fazer referência a uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Mas nós sabemos também que já existem alguns até teólogos, né, por aí, que defendem uma outra visão, que defende o holismo ou o monismo.
o monismo. Acreditam que o homem ele não é composto de uma parte material e nem tampouco de duas partes imateriais. E alguns até de movimentos históricos, mas que aderiram a esta visão. Então, veja, há uma pluralidade de interpretações acerca deste conceito antropológico, a bem da verdade. Então, percebam que os holistas ou monistas são aqueles que acreditam que o homem é um monobloco. Quando morre um, morre tudo. Portanto, com a morte do corpo, o homem, na verdade, ele deixa de existir. Isso na visão monista ou holista e marcadamente mortalista. Porque tem, por exemplo, acho que é Anthony Roykema, ele quer apresentar um holismo, um monismo, mas depois ele não sabe explicar a questão da parte material. Então ele tenta apresentar um holismo, monismo, mas ele tem dificuldade de explicar a questão do corpo, do espírito e da alma. Então é um pouco controvertido. E tem alguns que estão caindo na esteira do mortalismo, do aniquilacionismo, estão sendo engodados, apesar de teólogos, estão sendo engodados por uma visão que distorce da visão histórica, da visão do cristianismo histórico, daquilo que as igrejas históricas têm professado, que é a visão ou dicotomista ou tricotomista, né? Então, com base nisso, nós vamos ler o texto bíblico, porque os que defendem o monismo, eles vão partir de uma visão que está aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7, eles vão construir, então, todo um argumento para defender que o homem ele não tem uma parte material que sobrevive à morte do corpo e, portanto, ele não tem uma alma e nem tampouco alma e espírito, mas o homem é uma alma. E se ele é uma alma, ele é uma coisa só, e quando morre, morre tudo, ele cai na inexistência. Então esses são os aniquilacionistas, que acreditam que com a morte do corpo, tudo deixa de existir, o homem entra no estado de inconsciência, então ele não existe mais. Ele passa a existir com a ressurreição, se for um salvo, na ressurreição da vida, por ocasião da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo no arrebatamento, ou se for um ímpio, ele vai aparecer depois do milênio, será ressuscitado para encarar o grande trono branco e depois ser lançado no Guiena, e eles acreditam que ele vai passar ali por um tempo proporcional ao tempo do seu pecado e depois ele deixa de existir. Será que é isso que a Bíblia ensina? Vamos à palavra de Deus? Para você, alma e espírito não são termos intercambiáveis? O que é alma na Bíblia e o que é espírito? Bom, alma e espírito são duas partes imateriais constituídas diferentes, quase que construídas simultaneamente, né? A alma, nós vemos ela passando a existir a partir de Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, quando o Senhor, ele diz, façamos o homem, e formou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou e soprou em suas narinas e ele foi feito, é importante salientar, um ser vivente, um ser vivo, porque ali aquele sopro de Deus é chamado de Nishma. Nishma, que é diferente de Ruach. Então, no momento em que Deus sopra esse Nishma no primeiro homem, ali nós temos a alma, uma parte integrante, que é a mente, que está ali inserido, por exemplo, dentro desse contexto, o livre-arbítrio, a imagem de Deus, a vontade, enfim, esses sentidos que caracterizam um ser humano, uma pessoa. O que é uma pessoa está inserido dentro da palavra alma. E, diga-se de passagem, alma é uma palavra polissêmica que está dentro de um campo semântico que, de acordo com o contexto, pode ter significados diferentes. Neste caso, por exemplo, nós temos uma parte constituinte do ser humano. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo, de uma forma assim enfática, em Mateus capítulo 10, versículos de número 27, ele deixa isso evidente, claro, que não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a
alma. Ali, no caso, deixa de ser nefesh, visto que está num texto grego, para ser, na verdade, a psirre. Então, alma, nós vimos que é esta parte material que o Senhor Jesus Cristo faz questão de destacar. E tudo isso é formado lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Agora é bom salientar que espírito, ele tem uma formação diferente. Enquanto a alma foi pelo sopro, e eu sou traducianista ou traducionista, eu creio que o primeiro homem, Deus, soprou nele, mas a alma é passada de pai para filho através do intercurso sexual masculino e feminino. O espírito foi de uma forma diferente. Quando você vai para Zacarias, capítulo 12, versículo de número 1, é muito importante. O Senhor que estendeu os céus, formou a terra, estabeleceu a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Não é o Nishamah, mas agora ele formou o espírito. E vale aqui, pastor César e pastor Libarino e todos os ouvintes, atentar para o seguinte detalhe. Esse soprou, ele é formado pelo verbo hebraico yotzer, que está num construto, e a raiz em Kala é yatzar. Yatzar é a palavra, mesmo verbo usado em Gênesis 2:7, quando faz alusão à formação do homem que foi do pó da terra. A ideia ali é de alguém que pega o barro, trabalha, modela e dá forma. Então não é simplesmente, mas é pegar, dar forma e introduzir. Então nós temos dois elementos distintos, um em Gênesis 2:7 e outro em Zacarias 12:1, mostrando que espírito e alma foram formados de forma diferente. Daí uma exegese de Gênesis 2:7 e o outro texto foi Zacarias. Zacarias 12:1. Mas lá em Gênesis 2:7 não aparece espírito, né? Então. Justamente, é aí que ganha força o meu argumento. Calma aí. Mas o homem tornou-se alma vivente. Vivente. O ser vivente. É que a versão fala alma, né? O homem tornou-se alma vivente, parece que a palavra nefesh ali mesmo. Nefesh. Ok. Mas então, acho que a ideia é ser vivente mesmo. É ser vivente. Mas a palavra hebraica é nefesh. É nefesh. Que é a palavra para alma. É que nesse caso aí tem que pegar a raiz da palavra alma, né? Nafash, que é ser que respira. E a ideia, por exemplo, essa mesma ideia é dada, por exemplo, para animais. Animais, né? Também são criaturas viventes. Um animal, ele tem alma ou tem espírito? Então, aí é que está. Um ser humano... Sabemos que ele tem corpo. Se não é tricotomista, Isso. Corpo é indiscutível. Isso. Mas o animal, ele tem espírito, alma e corpo? Então, ele não tem como o ser humano tem. Ele não é uma pessoa. Em primeiro lugar, ele não é uma pessoa, ele não tem consciência própria, ele não tem vontade própria. Eles são chamados de criaturas viventes no texto que está escrito. Né? No texto Mas hebraico, na tricotomia, ele tem espírito, alma e corpo ou não? O animal, ele respira apenas e tem um corpo, mas ele não tem uma alma consciente como tem o homem. É que a palavra alma, como eu disse no início, ela é polissêmica. Ela aparece para eles. Ela pode aparecer como sangue, ela pode aparecer como pessoa, ela pode aparecer como garganta, ela pode aparecer como diversas formas. Aí vai depender do contexto. No contexto de... O que a Bíblia diz sobre o sangue? Primeiro eu vou ler aqui Gênesis 4, a partir do verso 8, que relata o episódio de Caim, que matou o seu próprio irmão. Mas olha só que interessante o que é falado nesse contexto aqui. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Agora olha só. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Geralmente, quando as pessoas leem esse texto que está escrito bem claro, que o sangue de Abel clama da terra, pensam que é apenas analogia, simbologia, e que não é literal, como se toda simbologia na Bíblia fosse apenas supérfluo, fosse apenas aleatório e não tivesse sentido nenhum. Só que não é assim nas Escrituras. Toda simbologia, analogia, metáfora nas Escrituras apontam para uma literalidade no campo espiritual,
O fato de aqui estar uma suposta simbologia não significa que isso não é real no campo espiritual, não significa que isso não é real àquilo que os nossos olhos não podem ver e a nossa consciência não pode compreender temporariamente, porque nada que está escrito aqui é por acaso. A questão é que tem coisas que nós não conseguimos compreender atualmente, nessa condição temporária. Então, toda vez que você vê algo simbólico na Bíblia, pode ter certeza que há uma literalidade aí, mesmo que aos nossos olhos carnais a gente não compreenda. Então, como é relatado aqui nesse texto, que o sangue de Abel clamava da terra ao Criador, é literal, pois o sangue de Abel, após o que Caim fez com seu próprio irmão, Caim, sendo filho do maligno, ficou enciumado de seu irmão, ele resolveu matá-lo, e com isso derramou o seu sangue. Mas como pode o sangue de Abel ter a capacidade de falar, ter a capacidade de clamar? Sendo que o sangue, em tese, como se costumam falar para nós, é apenas um tecido do corpo. E é aí que entra esse mistério lindo e profundo do nosso Criador, que está relatado em Levítico, no capítulo 17, no verso 11, que fala o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E no verso 14 continua: portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. A palavra no original em hebraico, que é traduzida como vida nesses versos, é nefesh. E nefesh também significa alma, tanto que várias vezes na Bíblia essa palavra é traduzida como alma. Portanto, a tradução poderia ser também nesses textos, que a alma de toda a carne está no sangue, e que a alma que está no sangue é que serve para expiação dos pecados. A alma que está no sangue é que deve ser evitada de ser consumida, porque ali no sangue de todos os seres está parte de suas energias vitais. Afinal, a alma é o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro eu, e também dá para se tirar de conclusão por meio desses versos é que os animais também possuem alma. É claro que no caso dos animais, a alma deles não tem a mesma consciência do que a nossa. A alma deles é mais limitada. Mas sim, eles também possuem alma. Não à toa que eles possuem memórias, não à toa que eles possuem sentimentos. Eles também têm essa alma, só que é diferente, é mais inferior à da nossa. E por isso que há essa proibição clara na Bíblia, por meio de algumas passagens, que nós não podemos ingerir carne com sangue, pois no sangue está parte dessa energia vital. Então jamais você pode consumir parte dessa energia vital de um animal, pois parte dessa energia vital, quando o animal é morto, ela é envolvida, ela passa ali por um certo tipo de pressão, e se você ingere o sangue que está envolvido junto com a carne do animal, essa pressão, essa energia emanada negativa vai para você e vai te afetar de alguma forma. E entenda que o que eu quero dizer com isso não é que você não pode comer carne, até porque a Bíblia autoriza sim a nós comermos carne, e só evitarmos alguns tipos de carne que são imundas, que são impuras, que vão afetar a nossa saúde e inclusive a nossa vida espiritual, como porco, camarão e entre outros. Mas você consumir a carne e abatendo o animal do jeito certo, eliminando completamente o sangue dele, que tem a nefesh, a alma dele, aí tudo bem. Você só não pode ingerir a carne com parte desse sangue dentro da carne, pois isso vai te afetar de alguma forma. E antes de ter essa proibição em Levítico, já havia também em Gênesis. Olha só Gênesis 9, a partir do verso 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, com sua nefesh, com sua alma, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, para aqueles que dizem, mas a lei foi abolida, não deve ser levado a sério, era apenas para os judeus ou para os israelitas do passado, essa lei é uma lei que era já nos tempos de Noé, antes mesmo das tábuas de Moisés, antes mesmo da Torá. Então é uma lei perpétua, que se estende por todas as gerações, e por isso que ela também é mencionada em Atos. Os discípulos na igreja primitiva, através do Concílio de Jerusalém, eles deixaram bem claro que não era para um novo convertido ingerir carne com sangue, ou ingerir qualquer tipo de sangue, pois sabiam muito bem das consequências espirituais que isso gera.
Antes de ler Atos, vou ler aqui mais 2 textos de Levíticos que falam mais acerca disso. Levítico 3, no verso 17. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. E agora Levítico no capítulo 7, a partir do verso 26. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. E agora em Atos 15, quando ocorreu o concílio de Jerusalém, em que os discípulos decidiram algumas coisas essenciais na igreja primitiva, a partir do verso 28 fala: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das imoralidades sexuais. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Portanto, a proibição é bem clara, e ela continua assim. Afinal, não à toa foi estabelecida na igreja primitiva logo para um novo convertido, que logo de cara deveria abandonar esses principais costumes que os discípulos estabeleceram. Mas, acima de tudo, nós devemos estar atentos aos mandamentos do nosso Criador, e ainda mais entendendo que no sangue de cada animal, que no sangue de cada ser, está a nefesh, está a alma. De tudo aquilo que estiver ao seu alcance, evite. Por exemplo, jamais coma chouriço, até porque o chouriço vem do porco, e o porco já não é bom a gente comer, ainda mais porque o chouriço tem sangue de porco. Então nós jamais devemos consumir coisas desse tipo, jamais devemos consumir coisas que são banhadas ao sangue, pois trazem consequências espirituais. Mas enfim, entendendo qual é a real composição do sangue, tudo começa a ficar mais claro, e dá para se perceber os padrões fractais do nosso Criador por meio de sua criação, por meio de sua natureza. E assim como os raios de eletricidade transmitem energia, as nossas veias também transmitem energia, também carregam eletricidade. Afinal, essa energia vital de todos nós está no sangue. No sangue está a vida. No sangue está a nossa alma. Do mesmo jeito que também nos troncos e nos galhos das árvores, nas raízes das árvores, também é carregado energia, para que as árvores deem frutos. E é por isso que o nosso Messias, Jesus, Yeshua HaMashiach, derramou o seu sangue pela remissão dos nossos pecados. Afinal, no seu sangue estava a vida, a fonte de vida eterna, pois no seu sangue não havia contaminação, e ele derramou literalmente a sua alma, a sua energia vital, para a remissão dos nossos pecados. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. E eu me alegro na cruz, pois dela vem graça, graça e luz para minha santificação.
aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei